Olá, meninos! Estamos novamente em mais uma aula do Fractal Revisa. Hoje nós estamos dando orações subordinadas adverbiais. Então vamos relembrar alguns conceitos. Primeiramente, o que é uma oração? Oração é aquele enunciado que é organizado em torno de um verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Se eu tenho três verbos, três orações. O mesmo serve para a locução verbal. Uma locução verbal equivale a um verbo. Então a oração é organizada em torno do verbo. Nós estudamos orações subordinadas. O que é ser uma oração subordinada? Quando há dependência. Uma oração depende da outra para que o sentido seja completo. Se eu falar só aquela oração com aquele verbo, eu não vou ter a ideia completa. Aí quer dizer que ela precisa de uma outra oração para ter seu sentido completo. Oração subordinada adverbial. Então, oração subordinada adverbial é aquela que tem verbo, tem dependência, já que é subordinado. Adverbial equivale a advérbio, adjunto adverbial, que dá uma ideia de circunstância, uma ideia a mais, acrescenta-se alguma ideia. Temos 9 formas de acrescentar a ideia. Eu posso dar uma ideia de causa, consequência, comparação, finalidade, proporção, condição, concessão, conformidade ou temporalidade. Essas são as ideias que são acrescidas, que eu poderia não tê-las, porque são termos acessórios, mas quando eu as coloco junto com uma outra oração, dou uma ideia a mais, uma circunstância a mais. Então, são 9 tipos. Eu tenho que observar a conjunção. É a conjunção que vai trazer essa ideia de qual é o sentido que a oração vai carregar. Se é uma ideia de conformidade, consequência, de causa, é a conjunção que carrega o sentido. Então, nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais e dentro delas, vários usos de conjunções variadas. A causal, então, é aquela que dá a ideia de causa. As conjunções mais utilizadas ou locuções conjuntivas. Lembrando, o que é uma locução conjuntiva? Quando eu tenho duas palavras ou mais que equivalem a uma função gramatical, que no caso é a função gramatical de conjunção. Por isso o termo locução conjuntiva. Então, as conjunções da causal, que é a oração subordinada adverbial que dá a ideia de causa, são uma vez que, já que. As orações subordinadas consecutivas são aquelas que dão ideia de consequência. As principais conjunções ou locuções conjuntivas são de modo que e o que. A comparativa, como o nome também nos indica, vai dar a ideia de comparação. Conjunção mais utilizada, o como e o quanto. Lembrando que há outras conjunções, eu estou colocando aqui as que mais utilizamos. Final é aquela que dá ideia de finalidade, o para que, a justificativa. Principais conjunções, a fim de que, para que. E temos a proporcional, que dá uma ideia de proporção. Como eu falei para vocês, como se fosse uma balança. Acontece uma coisa, tem outra ação. Acontece uma coisa, uma nova ação. Principais conjunções, a proporção que carrega até a ideia de proporção, a medida que. Lembra que eu falei para vocês que são 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, porém na prova eu irei cobrar apenas 4, que são as condicionais, concessivas, conformativas e temporais. Condicional, como o próprio nome diz, dá a ideia de condição, possibilidade, hipótese. Não é certeza que uma ação irá acontecer. Conjunções mais utilizadas que nós já vimos muito tempo, o se, desde que. Concessiva. Parece que eu tenho um obstáculo, uma barreira e talvez aquilo nos atrapalharia a realizar nosso desejo, a nossa ação, mas no final dá certo. Mesmo que não estude para a prova, vou fazê-la. Então eu teria o obstáculo de não fazer a prova porque eu não estudei, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Então eu tenho um obstáculo, mas venço aquele obstáculo. Principais conjunções, mesmo que, embora, ainda que. Conformativa, que dá a ideia de conformidade, é aquela que eu disse que nós temos que usar muito em dissertações, que considera a citação, o pensamento de alguém, aquilo que vai dar credibilidade, reconhecimento ao meu ponto de vista dentro de uma dissertação. Principais conjunções, conforme, segundo, consoante. E a temporal, como o próprio nome diz, dá a ideia de temporalidade, de tempo, que como vimos é bastante usado em textos narrativos, que eu preciso de colocar uma temporalidade, que eu preciso colocar o tempo que os fatos ocorrem. Principais conjunções, quando, enquanto, logo que. Então, são essas 4 que eu vou estar pedindo na prova. Condicional, dá ideia de condição. Concessiva, ideia de concessão. Conformativa, ideia de conformidade, segundo alguém, que alguém falou, algum pensamento, alguma teoria. Temporal, temporalidade. Lembrando que se eu conseguir identificar as conjunções, eu consigo perceber qual vai ser a classificação das orações subordinadas adverbiais. Porque é a conjunção que traz o sentido de condição, sentido de tempo, de possibilidade, de
concessão, conformidade, de finalidade, são as conjunções que carregam esse sentido, esses valores semânticos. A partir do momento que eu consigo identificar a conjunção, consigo identificar a oração, fiz essa relação de conjunção, oração, eu consigo classificar a oração subordinada adverbial, porque ela carrega esses sentidos, os sentidos que são carregados, na verdade, pelas conjunções, porque são as conjunções que carregam os valores semânticos. Para a gente perceber mais um pouco dessas orações, e principalmente dessas 4 aqui, condicional, concessiva, conformativa e temporal, nós vamos responder o último exercício da lista. Então, na questão 10, faça a leitura e interpretação da letra da música quando. Então, a música chama-se quando, a gente já tem uma conjunção aí, o quando. E nós sabemos que o quando dá a ideia de tempo. Então, provavelmente, essa música vai trabalhar com a ideia de temporalidade, de um tempo, de alguma coisa que depende de um fato ocorrido, ou que já ocorreu. Quando eu quis me aproximar, você fingiu que não me via. Quando eu fui me declarar, você fugiu para outra esquina. Quando eu quis parar você e quando eu fui me te convencer. Você me acompanhava e me daria a mão. Na sua calmaria eu iria ser vulcão. E quando o sol se for e o frio me tocar, é com você que eu vou estar. Então nós vemos aqui uma declaração de amor amorosa ali, que a pessoa está declarando seu amor, que ela espera o tempo do outro. Quando determinada coisa acontecer, ela vai estar ali, esperando. E ela faz o questionamento, será que você vai estar ali para segurar a minha mão, para estar ao meu lado? Então ela fala, eu vou te esperar, espero também que você esteja me esperando, que possamos viver esse momento juntos. Então, na primeira questão, na letra A, fala assim, há na música o emprego de orações subordinadas adverbiais. Identifique-as e responda. Eu estou identificando aqui para vocês uma, que é quando eu quis me aproximar. As outras vocês vão identificar, porque todas as orações subordinadas dessa música começam com a conjunção quando, como o próprio título indica, né? Uma ideia de tempo. Então, vamos analisar aqui sintaticamente esse período. Quando eu quis me aproximar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os verbos. Quis me aproximar, lembrando que o me aqui é um pronome. Você fingiu que não me via. Então, aqui, o verbo ver. Temos 2 verbos, locução verbal e um verbo, ou seja, 2 orações. E temos mais um verbo, fingiu. Então, na verdade, nós temos 3 orações. Então, primeira oração, segunda e terceira oração. Primeira oração, nós não temos a presença da vírgula porque está organizado em versos, que é uma escolha do poeta colocar ou não a vírgula. Mas se fosse um texto dissertativo, que tem a regra gramatical normativa mais presente, eu deveria colocar a vírgula. Como eu disse para vocês, quando a oração subordinada aparece no primeiro momento, a presença da vírgula é obrigatória. Já já eu retomo isso com vocês. Você fingiu, segunda oração, que não me via, terceira oração. Primeira aqui de baixo, segunda. Vamos colocar aqui como sendo primeira, mas nós sabemos que aqui é a segunda e a terceira. Vamos tratar essa daqui como se fosse um único período para a gente analisar. Vamos só relembrar, você fingiu. Se você finge alguma coisa. O verbo é transitivo que ele precisa de complemento. O que foi fingido aqui? Temos a conjunção que é a conjunção integrante, está ligando uma oração à outra. Então vamos colocar a conjunção integrante, que é diferente das conjunções adverbiais, que vai completar o sentido. Por isso vai funcionar como uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, completando o sentido ali do verbo fingir. E como não temos a preposição, por isso que ela vai ser direta. Então eu tenho esse período aqui, essa oração, vamos tratá-la como única, sabendo de tudo isso que eu expliquei para vocês, que já foi matéria trabalhada. Um verbo que precisa de complemento, uma oração que tem a função sintática, por isso a oração subordinada, substantiva. Como o verbo precisa de complemento, eu falo que é uma oração objetiva, que é o objeto. Não temos a preposição, objeto direto. Então, você fingiu que não me via. Isso seria compreensível? Seria. Eu falo assim, você fingiu que não me via. Todo mundo consegue entender que alguém fingiu não ver outra pessoa. Quando eu digo, quando eu quis me aproximar, parece que falta uma ideia a mais. Talvez não seja exigida, não precisaria falar, você fingiu que não me via, ok. Mas quando isso aconteceu, em que momento que isso aconteceu? Quando eu quis me aproximar. Como essa oração aparece com uma ideia, um acréscimo de ideia, ela é uma oração subordinada adverbial. Por que ela é uma oração subordinada? Porque sozinha ela não faz sentido. Quando eu quis me aproximar, ok. O que acontece? O que vem pela frente? Eu preciso saber. Por isso ela é subordinada. Por que ela é adverbial? Porque ela dá uma ideia a mais, acrescenta uma ideia. No caso, uma ideia de tempo. Quando que isso aconteceu? Em que momento que isso aconteceu?
Por isso que ela vai ser adverbial. Como eu já estou falando que dá uma ideia de tempo, de momento, eu já sei que é adverbial temporal. E eu posso afirmar ainda que é temporal por causa da conjunção quando. A conjunção quando carrega essa ideia de tempo. A oração de base que a gente está tratando como uma única ideia, porque nós já percebemos que uma oração depende da outra, você fingiu que não me via, seria compreensível sozinha, ela toda. Porque se eu for examinar aqui, analisar parte por parte, a gente percebe que há uma dependência, que na verdade também são subordinadas. Então ela se torna a oração, tudo isso daqui se torna a oração principal da oração de cima, porque ela que vai acrescentar essa ideia. Então esse quando é a conjunção da ideia de tempo. O que acontece aqui? Se eu quisesse inverter como a oração subordinada temporal apareceu no primeiro momento, se for no texto dissertativo, que aqui é uma música, uma letra musical que se tem ali os versos. Eu deveria colocar obrigatoriamente no texto dissertativo a vírgula, porque a oração subordinada adverbial apareceu em primeira posição. Por isso que eu coloquei aqui primeiro. Se ela vier depois de toda essa oração principal aqui, que é formada por duas orações, seria uma opção sua colocar ou não a vírgula, que seria inverter. Porque eu tenho essa escolha de inverter as orações adverbiais, porque elas acrescentam ideias, são acessórios, ideias a mais, por isso eu posso invertê-las. Você fingiu que não me via quando eu quis me aproximar. Então, como eu posso inverter? Quando eu coloco no segundo momento, ela não aparece mais na primeira colocação, como foi o caso, a vírgula se torna opcional, facultativa. Você, enquanto escritor daquele texto, escolhe ou não colocar. Aqui na letra da música nós não temos, como eu já afirmei, uma letra de uma música que é organizada em versos. Já automaticamente essa divisão e também ali a livre expressão do poeta em organizar suas ideias. Ok? Entender? Então vamos recapitular. Primeira oração, oração subordinada adverbial temporal, porque temos a presença da conjunção quando, que dá a ideia de tempo. Segunda oração, que é formada por duas orações, nós vamos chamar de oração principal, porque ela sozinha, com as duas juntas, teria uma ideia completa, enquanto a primeira sozinha dá uma ideia de acréscimo de tempo, uma ideia a mais. Então, lá na questão 10, na letra A, pergunta qual é a conjunção que aparece no texto? A conjunção é a palavra quando. Qual é o seu sentido? Ideia de tempo. A partir do momento que eu consigo identificar a conjunção e classificar ali seu valor semântico, indicar seu valor semântico, eu consigo fazer a classificação da oração subordinada adverbial. Se a conjunção dá a ideia de tempo, logo nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. O mesmo seria, tem uma conjunção que dá a ideia de condição, oração subordinada adverbial condicional. Uma conjunção que dá a ideia de concessão, oração subordinada adverbial concessiva. E assim por diante, são as conjunções que vão carregando seus valores semânticos. Vamos para a próxima alternativa ali, próxima questão, letra B. Releia a primeira estrofe da música e explica o porquê do Eulírica questionar a pessoa amada. Por que ele questiona a pessoa amada? Você me acompanharia, me daria a mão? Ele faz um pedido, uma pergunta ali. Você faria isso comigo? Quando eu quis me aproximar, você fingiu que não me via. Quando eu fui me declarar, você fugiu para outra esquina. Então, a todo momento que ela ia atrás, que a pessoa amada ia atrás, ele arrumava uma desculpa para não se aproximar. Quando eu quis parar você e quando eu fui te convencer. Então, todas as vezes que ele ia atrás daqueles momentos, havia ali uma saída. Por isso o questionamento, se ele realmente daria a mão para a pessoa amada. Porque se até então só estava fugindo, só estava saindo, não se estava fazendo presente durante os momentos que ele queria fazer a declaração. Ok? Vamos fazer a leitura agora da letra C. Na segunda estrofe, há o emprego das expressões calmaria e vulcão, no sentido conotativo. Vamos relembrar, o que é sentido conotativo? É o sentido figurado, quando as palavras estão além do seu sentido real, literal. Então, vulcão e calmaria aqui não estão realmente no sentido de vulcão e de calmaria. Então, está no sentido além, que é o sentido figurado, que nós chamamos de sentido conotativo. Qual é o sentido delas na música? Explica o que elas expressam para o eu lírico. Se a gente ler a segunda estrofe, a gente vai ver que eles são oposições ali. Enquanto uma pessoa é de um jeito, a outra é de um outro jeito. Então, elas têm características opostas. Enquanto um é calmaria, uma pessoa calma ali, o outro é vulcão, ao contrário, uma pessoa sempre em movimento, uma pessoa sempre agitada. Então, é essa ideia que carrega. Ó, na sua calmaria, eu iria ser vulcão. Enquanto você é calmo, eu ia trazer aquela adrenalina à sua vida. Os opostos, no caso, se atraem, que é a ideia comum que nós temos. E a música reforça essa ideia. E quando o sol se foi, o frio me tocar.
é com você que eu quero ficar, ou seja, sol, frio também dá uma oposição. Então a ideia de que como eles são pessoas diferentes, poderiam ali estar juntos nesse momento, porque é essa a ideia que as pessoas têm do amor, que os opostos se atraem. Então, para essa prova, vocês têm que ter em mente 4 tipos de orações subordinadas adverbiais. Relembrando sempre, oração, presença de verbo. Subordinada, ideia de dependência. Adverbial é aquela que acrescenta uma ideia. No nosso caso, são 4 que nós vamos precisar. Concessiva, concessão, temporal, temporalidade, conformativa, conformidade, condicional, condição. Lembrando que as conjunções carregam essas ideias. Se, ideia de condição, quando, ideia de temporalidade, é mesmo que, ainda que, ideia de concessão, o embora também, ideia de concessão. E de acordo, conforme, consoante, segundo, são as conjunções que completam a ideia das orações conformativas. Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e acredito que tenham entendido, porque são valores semânticos bem fáceis de compreender. E espero vocês na próxima videoaula. Até mais!